Em nossa sociedade, caracterizada como não me toque ou mantenha distância de mim, nós não podemos seguir os demais, vivermos isolados uns dos outros, como entidades independentes, cercados por arames farpados, cheio de formalismo, de profissionalismo gelado, frio. Não. O formalismo ele precisa existir e ter, mas nós precisamos ter o coração de Cristo, amando, o coração aquecido para vivermos entre o povo de Deus e o mundo lá fora, verificar que nós estamos em Cristo, na pessoa dele, salvos e habitados pelo Espírito Santo. Também não podemos nos perder na confusão do que é ser igreja hoje em dia. Isso tem sido uma confusão muito grande. Há igreja de todos os tipos, há pastores de todas as formas. E isso é ruim porque nós não temos uma identidade. Vimos e devemos ver diante desse texto aquilo que Deus requer de nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E hoje eu quero considerar, diante dessa confusão generalizada nas igrejas, que há os papéis dos homens e das mulheres na igreja e na família. Mas é exatamente sobre o papel da mulher na família e na igreja que eu quero ver com vocês hoje. Nós iremos olhar para os personagens que têm estes nomes tão problemáticos de se ler, mas que foram usados por Deus, principalmente as mulheres em especial. As mulheres da igreja de Cristo, tanto na família como no corpo de Cristo. Então, do verso 1 ao verso 16, nós iremos ver esse valor, o valor da mulher que está cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de vontade de trabalhar para o reino de Deus e para a igreja local. Contrário, meus irmãos, do que se pensa e se proclama hoje em dia, o cristianismo, incluindo nele o apóstolo Paulo, não só reconhece o valor da mulher, como também ele destaca o papel delas dentro da igreja. Nós devemos ver, por exemplo, esse texto que acabamos de ler. Lendo as Escrituras, a palavra de Deus, nós devemos entender que mulheres não são chamadas, esse é o primeiro ponto que eu quero ver com vocês. Mulheres não foram chamadas para serem pastoras, nem mesmo para serem cabeça do lar. Esse papel não é delas, mas o papel é do homem. O governo do lar e da igreja é do homem. E isso está descrito na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3. Essas são funções e papéis para os homens da família e da igreja. Mas esse não é o objetivo da mensagem hoje. Porque se nós quisermos ou poderíamos estudar mais, deveríamos ir para 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 15, 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios capítulo 11. Não é sobre ser pastora ou ser cabeça do lar que eu quero ver com vocês hoje com detalhes. Mas eu quero me apropriar de um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, que diz: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Verso 3 ele diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, o Pai. Qualquer coisa diferente disso, Paulo chama de polêmica, que não faz parte da igreja de Deus.
Cabe também citar, meus irmãos, uma afirmação bastante lúcida, clara e evidente, de um estudioso do Novo Testamento, chamado John Stott, que morreu em 2011. Ele, comentando sobre Romanos, chegando nesse capítulo 16, ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. O lugar proeminente ocupado pelas mulheres na comitiva de Paulo mostra que ele não era de todo macho chauvinista, da fantasia popular. Será que isso lança luz alguma sobre a controversa questão do ministério pastoral feminino? Ele faz essa pergunta. Como se vê neste capítulo, 4 delas trabalhavam duro no serviço do Senhor. Priscila era colaboradora de Paulo. Júnias era uma missionária bastante conhecida de todos. E Febe parece ter sido uma diaconisa. Por outro lado, precisa ser dito que nenhuma dessas mulheres é chamada de presbítera, nem de pastora, nem de bispa na igreja. O argumento a partir do silêncio de Paulo jamais poderá ser decisivo em questões teológicas. Ele está dizendo, olha, uma vez que Paulo silenciou com esta questão, isso não deve ser nem debatido, nem falado. Eu quero ler com vocês um texto extenso. Peço a paciência dos irmãos do Dr. Russell Shedd, que morreu alguns anos atrás, poucos anos. De maneira muito sóbria, ele também disse o seguinte sobre o governo masculino na família e na igreja. Ele disse, este tem sido o entendimento ao longo dos séculos. Desde o início, a cristandade sempre manteve a responsabilidade e a liderança do homem como princípio fundamental. A identidade da igreja se baseia na concepção de o povo de Deus ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, disse ele, tendo Jesus Cristo como pedra angular, conforme Paulo descreve em Efésios capítulo 2. Se Jesus tivesse escolhido uma apóstola para estabelecer e manter a estrutura da igreja que ele edificava, não haveria qualquer controvérsia. Da mesma forma, se uma mulher tivesse sido escolhida para escrever um dos livros da Bíblia, toda polêmica nas igrejas em torno da liderança feminina simplesmente não existiria. Mas não foi assim que aconteceu. Não há qualquer sugestão no Novo Testamento de que mulheres ocupam posição de liderança nos tempos bíblicos. É claro que as mulheres têm um papel de destaque no reino de Deus e, por conseguinte, na igreja, e isso deve ser reconhecido e valorizado. É o que estamos fazendo hoje. Continuando, ele diz, elas, assim como os homens, recebem dons, carismas e são encorajadas a exercê-los, mas sempre em subordinação à sua cabeça, seja o marido, seja o pai, seja o pastor. De fato, diante de Deus, a mulher não é mais e em nenhum momento inferior ao homem, em inteligência ou capacidade. Não é isso. Tanto é assim que inúmeras obreiras do Senhor têm deixado invejável legado. A coragem e a disposição da mulher cristã de sofrer pela causa do reino são evidentes. Inclusive, ele continua dizendo, quando os homens careciam de interesse e de compromisso para arriscarem suas próprias vidas pelo reino de Deus, no mundo hostil, elas tomaram posição. Além de obreiras e de missionárias, há também entre nós excelentes professoras de Bíblia. Em nossas igrejas, todos nós testemunhamos a eficiência e a vocação do gênero feminino para o serviço do Senhor e dos santos. Porém,
o ministério pastoral feminino não é encontrado e não tem base bíblica alguma. E as exceções apenas mostram que Deus abençoa de modo especial as mulheres que ocupam os campos dos homens, que se recusam a entrar para tomar a liderança que lhe é devida. Portanto, meus irmãos, termina aqui a frase de Russell Shedd. Dizer que não há respaldo bíblico para mulheres serem pastoras, isso não quer dizer que as mulheres sejam menos especiais na igreja, ou que sejam inferiores, ou que possuam menor valor no desempenho dos seus papéis. A Bíblia não diz isso. Nem que as mulheres que hoje exercem funções pastorais merecem o respeito. Elas merecem o respeito como todas as mulheres, uma professora de escola dominical, e como mulher, mãe e esposa. Agora, dizer que tem respaldo bíblico, não tem. Então nós, como cristãos, devemos tratar as irmãs com respeito, pastoreando o coração delas, porque as mulheres, na verdade, têm sido bênçãos nas denominações, principalmente no congregacionalismo. As mulheres da igreja de Roma, que nós acabamos de ler o texto. Agora eu quero voltar para esse texto. Vejamos o claro papel, meus irmãos, desde o princípio, que Deus tem para as mulheres na igreja. Qual o papel delas nessa igreja local, em Cupira? Em Romanos 16, Paulo envia saudações e faz recomendações a 26 pessoas, que acabamos de ler, sendo que 24 delas são chamadas pelo nome. Agora notem o seguinte: pelo menos 10 das 26 são mulheres. Quase a metade dos nomes que Paulo cita aqui são elas: Febe, Priscila, Maria, Júnias, Trifena e Trifosa, Pérside, a mãe de Rufus, Júlia e a irmã de Nereu, no verso 15. Paulo certamente tem cada uma delas em autoestima, com carinho, com muito amor em Cristo Jesus. Portanto, quais são as lições que essas mulheres da igreja de Roma, do primeiro século da era cristã, ensinam para as mulheres do século 21? E também para os homens. Essa mensagem não é somente para as mulheres, é para os homens também, porque elas são exemplo de como devemos viver na pessoa de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a atuação das mulheres solteiras. A primeira mulher mencionada por Paulo é Febe. Febe não é de Roma, mas ela está de caminho a Roma. Ela serve de exemplo bem oportuno para as mulheres cristãs nesse tempo, trabalhadoras, muitas delas solteiras e bem-sucedidas. Febe é tudo isso e um pouco mais. Veja o que diz o verso 1 e 2. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. A irmã Febe deveria ser solteira ou viúva, pois não se menciona o nome do marido dela. Ela era uma mulher de negócios, uma pessoa bem sucedida, como Lídia, em Atos capítulo 16, vendedora de púrpura,
uma empresária, uma mulher bem-sucedida na vida. E ela tinha como hábito ajudar financeira e materialmente o próximo, pois ela serviu de grande auxílio. Algumas traduções diz, não é isso? Diz assim, veja, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, disse o apóstolo Paulo. Então ela era um grande auxílio. A palavra aqui, ela quer dizer o seguinte: socorredora, protetora, para muita gente, inclusive para Paulo. Então, a irmã Febe era uma mulher de caráter irrepreensível, pura em suas atitudes, pois Paulo faz questão de chamá-la de irmã, ou nossa irmã Febe. E o que ele desejava dizer, senão o que ele tinha escrito a Timóteo. Ele disse a Timóteo na primeira carta, capítulo 5, verso 1 e 2: trate os jovens como irmãos, e as moças como as irmãs, com toda pureza. E é esse tratamento que ele dá a esta irmã, diante da igreja, que certamente seria lido publicamente. Essa é nossa irmã Febe, que anda na pureza do Espírito, que anda na pureza da palavra do Senhor. Portanto, as mulheres da igreja de Cristo, elas podem, aqui está algumas aplicações para nós. Primeira aplicação, diante desse texto: trabalhar, sim, trabalhem mulheres. Sejam bem-sucedidas, sim também. Provérbios 31 nos revela que pode ser assim. Uma mulher, ela pode ser bem-sucedida na sociedade, mas elas devem empregar na mesma medida e proporção os seus ganhos, os seus recursos no reino de Deus e no bem do próximo. É exatamente isso que o texto está nos ensinando. É exatamente isto que essa mulher está nos ensinando, porque ela era dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela era dominada por Cristo. Paulo deixou isso bem claro, de que seus recursos seriam para o reino e para o próximo, quando ele escreve a carta aos Efésios, falando para todos os crentes. Ele diz o seguinte, capítulo 4, verso 28, eu vou ler para vocês: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que estiver necessitado. Efésios 4, 28. Aqui está uma genuína conversão, gente. Se alguém perguntar o que é ser convertido, homens e mulheres, aqui está um texto. Quando Paulo diz, olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para repartir. Aquele que estava roubando, tirando, hoje transformado pelo Evangelho de Jesus, agora doa. Isto é o Evangelho. Então esta irmã nos ensina segundo os ensinamentos dos apóstolos. Segunda aplicação para nós, diante desse ponto: nunca, mulheres e homens também, abandonar o serviço da igreja local. Não abandone o serviço nessa igreja. Vivam a vida em comunidade, a vida de adoração, a vida de louvor, a vida de comunhão. Nós precisamos disso. A igreja local aqui reunida é uma embaixada de Cristo no mundo. Aqui está, gente, o reino celestial. Todos nós, sem exceção de ninguém. Então nunca abandone a igreja local. De uma forma ou de outra, as mulheres devem buscar se envolver. Há tantas maneiras delas serem, como diz o texto aqui, entre aspas, podemos dizer assim, diaconisas.
de serem servas, discípulas, ensinar, servir, socorrer, atuar nas finanças, no cuidado dos bens, do patrimônio da igreja. A irmã Febe, além de contribuir financeiramente, ela levava a carta a Roma, por exemplo. Era exatamente isto que ela fazia. Com ela, seguia a palavra do Senhor, inspirada, escrita pelo apóstolo dos gentios, e recursos financeiros que ela fazia do próprio bolso para abençoar alguém necessitado. Terceira aplicação, diante deste ponto: lutar, irmãs e irmãos, para manter a reputação como mulheres cristãs dignas de respeito. Os homens devem tratá-las com toda decência, como irmãs em Cristo Jesus. Homens, tratem essas mulheres da igreja local como irmãs em Cristo. Ajudem-as. Mulheres, portanto, devem ter postura santa, vestimenta coerente, com um caráter cristão voluntário e edificante. Segundo ponto da exposição nossa, vimos a atuação das mulheres solteiras, agora a atuação das mulheres casadas. Tendo falado da irmã Febe, mulher solteira ou viúva, Paulo agora fala de Priscila, esposa de Áquila. É o que está descrito no verso 3 e 4. Vamos ler o texto. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. A pergunta que se deve fazer é a seguinte, meus irmãos: se nós fizermos uma leitura atenta do texto, por que o nome de Priscila está primeiro do que do seu marido? Isso deve chamar a atenção quando fazemos leitura. Paulo cita Priscila primeiro, depois ele cita o esposo dela, Áquila. Por que isso? Me utilizo novamente do comentarista John Stott, que ele dá 3 razões possíveis. A gente não sabe, mas dá 3 razões possíveis. A primeira delas, espiritual. Priscila era uma mulher que provavelmente tinha sido convertida por Jesus Cristo primeiro do que seu marido. Isso é uma questão espiritual. Então ela havia, possivelmente, reconhecido o senhorio de Cristo como Salvador e Senhor primeiro do que o seu marido. E era muito lidada com o reino de Deus mais do que o marido. Por isso ela pode ter essa proeminência. Segundo, pode ser por questão social. Priscila era uma mulher de família, poderia ser de destaque social na sociedade. E por isso, seu nome vem primeiro. Terceira razão, e essa eu acho muito difícil, pode ser o temperamento dela. Priscila deveria possuir uma personalidade dominante. Mas eu acredito que Paulo não iria colocá-la se ela tivesse esse comportamento. Seja o que for, meus irmãos, Paulo parece reconhecer e não condenar a posição de destaque de Priscila. Maridos deveriam fazer o mesmo. Dar suporte e apoio às suas esposas, principalmente quando elas se destacam no serviço do reino de Deus ou profissionalmente.
mulheres que se destacam no reino de Deus, mulheres que vivem de oração, da palavra, de serviço. Homens, maridos, encoraje-as. Seja também profissionalmente dedicada, ajude-as para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ademais, nós devemos observar duas importantes lições sobre esse casal, especialmente sobre essa mulher, Priscila. A primeira coisa que nós podemos ter como lição é o trabalho que eles desempenharam para Cristo Jesus. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas. Isso está descrito no capítulo 18, verso 3, a mesma profissão do apóstolo Paulo e do seu pai. Eles não eram, melhor dizendo, missionários de carreira, mas o que eles faziam, tudo o que eles faziam era para a glória de Deus e para o avanço do reino onde eles foram colocados. O que era que eles davam para o reino de Deus? Seu tempo, seus talentos, seus tesouros, era para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. De outra forma, Paulo não teria dito que eles eram seus cooperadores em Cristo Jesus. Segunda lição: o amor que eles demonstraram uns pelos outros é concreto e radical. Priscila e Áquila arriscaram a própria vida pelo apóstolo Paulo. Isso é amor sacrificial. É exatamente isso que nós devemos aprender em nossos dias. Somos muito egoístas. Queremos que as coisas se envolvam em nosso redor e para nós. Mas nós devemos nos desprender de nós mesmos, negar a nós mesmos e viver um amor sacrificial em prol do outro. Não foi isso que Cristo fez por nós? Ele sacrificou sua vida por nós. Nós devemos segui-lo, devemos tê-lo como nosso modelo máximo de vida. E é isto que as Escrituras nos ensinam. Não sabemos o que eles fizeram, Priscila e Áquila, para arriscar a vida pelo apóstolo Paulo, mas sabemos que foi marcante, o suficiente na vida de Paulo para que estivesse sempre em sua mente, sempre lembrando disso. Ele nunca se esquecia disso. Com Priscila e Áquila nós podemos aprender que, primeiro, pode ser que esposas se destaquem mais do que os maridos no reino de Deus, na igreja local. Isso não significa insubmissão e nem pode ser uma desculpa para tal. Maridos e mulheres devem estar bem resolvidos uns com os outros quando isso acontecer e apoiarem-se mutuamente, incentivando-se mutuamente. Outra lição: tudo o que fazemos, todo o trabalho que desempenhamos, toda carreira, toda vocação, ela deve ser em Cristo Jesus e para Cristo Jesus, porque o viver é Cristo. Nosso amor deve ser sacrificial, concreto e marcante. O casal deve unir forças para o bem do próximo, para a igreja local e para o reino de Deus. Terceiro e último ensinamento diante do texto: a atuação das mulheres em geral. Vimos as solteiras, as casadas, e agora vamos ver em geral. Ao citar essas 10 mulheres aqui, Paulo nos deu dicas de como mulheres solteiras, mulheres casadas devem atuar. Mas ele também nos deu dicas de como mulheres em geral devem proceder na vida cristã, na vida da igreja, na vida privada. Primeiro,
trabalho árduo. Trabalhar. Paulo destaca aqui 4 mulheres que trabalharam arduamente. Primeiro, Maria, verso 6. Essa Maria não é a mãe de Jesus, viu? Mas o texto diz assim: saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Trifena e Trifosa e Pérside está aí no verso 12. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Isto significa que elas não mediam esforços para trabalhar para Cristo. Elas trabalhavam. Trabalhem, mulheres. Trabalhem na vida da igreja. Trabalhem na vida do lar de vocês. Esforcem-se para a glória de Deus, porque vocês serão recompensadas. Não estou dizendo aqui que vocês merecem, porque tudo no Evangelho é segundo a graça de Deus, é um favor imerecido, mas trabalhem arduamente. Afadigaram-se essas mulheres, elas suaram a camisa, numa época de tanto egoísmo, numa época de tanto individualismo, numa época de tanto materialismo, de tanta vaidade e de tanta sensualidade que existe nesse mundo. Essas mulheres nos encorajam a trabalhar arduamente pelo reino de Deus. Segundo ponto, as mulheres em geral, dedicação à oração. Está aí no verso 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Meus irmãos, quando eu olho esse texto e vejo falar de Júnias, que era esposa de Andrônico, que eram parentes que estiveram na prisão com Paulo e estavam em Cristo, creram em Cristo antes do apóstolo Paulo, o que me vem à cabeça é que eles oravam pela vida do apóstolo antes dele se converter. Quantas vezes essa mulher deve ter orado por Paulo, seu parente? Deus, salva Paulo, principalmente pela reputação que ele tinha de pegar a igreja de Deus, colocar na prisão, de perseguir, de maltratar, a ponto de Cristo dizer: Paulo, por que você me persegue? Porque você persegue o meu corpo, que é a igreja do Senhor. Era isso que Cristo estava dizendo. Essa mulher deve ter orado por ele: salva Paulo, tira esta maldade do coração dele, ele está cego, ele é religioso, ele é um fariseu, salva, Senhor, ele. Isso mesmo, ela orou muito pela conversão de Paulo. O que um crente costuma fazer pelo resto da sua família, é isso que nós devemos fazer, mulheres e homens: orar pela conversão dos nossos parentes. Não cesse de orar. Deus, salva meus parentes, salva minha mãe, salva meu pai, salva minha irmã, salva meu primo, minha prima, salva meu sobrinho, minha sobrinha, salva o marido da minha sobrinha. Exatamente isso, interceder por alguém descrente, principalmente se eles tiverem o caráter de Paulo, de querer perseguir a igreja. Orar. Mulheres devem ser guerreiras de oração, homens também. Terceiro, sensibilidade, mulheres, para acolher e para cuidar. Eu fico sensibilizado com o verso 13, sobre a mãe de Rufo.
Veja o que diz o texto, verso 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim, disse o apóstolo Paulo. Mãe acolhe, mãe cuida, mãe trata, mãe ora, mãe investe, mãe sacrifica, mãe não leva e traz, mãe não guarda no coração rancor do filho, enfim, ela ama. Ama filhos por natureza, filhos naturais, e ama filhos por escolha, filhos adotivos e espirituais. Quantas irmãs aqui, no decorrer desses anos, acolheram irmãos novos, jovens, moças, ensinaram com seu exemplo, com sua vida, com sua acolhida, com seu amor, com seu carinho, e isso deu a eles coragem para viver a vida cristã. Exatamente isso que se deve aprender à luz do texto. Essa é a minha oração por vocês, mulheres. Quais das mulheres aprenderam com as mulheres da igreja de Roma sobre como devem ser as mulheres na igreja de Cristo? Eu oro para que as irmãs da igreja congregacional conservadora de Cupira seja assim. Que os homens sejam um suporte para as suas mulheres, encorajadores e em tudo amorosos. Serve para mim e para vocês, servos da palavra. Que Deus abençoe grandemente as mulheres. Que esses 75 anos da União Auxiliadora Feminina possa ser marcante nessa cidade, com mais anos, para a glória de Cristo. O que é que a gente aprende aqui? Primeiro, se vocês observarem no verso 1, tanto os homens como as mulheres, Paulo vai falar no Senhor. Verso 3 ele fala em Cristo. Verso 7 ele fala de novo em Cristo. Verso 12 diz: trabalharam no Senhor. O que Paulo está dizendo, meus amados e queridos irmãos, é que uma vida cristã é em Cristo. É redundante mesmo. Só pode ter a sua verdadeira feminilidade, vocês mulheres, em Jesus. De outra forma não iriam ter. De outra forma, a cultura, o pensamento desta época só traz dano para as mulheres. Mas se as mulheres andarem em Cristo, viverem em Cristo, elas serão verdadeiramente mulheres. Porque Cristo dá a identidade verdadeira da mulher bíblica. A feminilidade só tem sentido em Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus que as mulheres exercem o papel feminino em toda a sua plenitude. O que deve se fazer para estar em Cristo Jesus? O que deve se fazer é o que está no capítulo 10 de Romanos, verso 9 e 10. Veja o que diz. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui está o sentido de estar em Cristo, é confessar Jesus como Senhor e Salvador, é tê-lo como o Senhor de sua vida. Quando nós temos Jesus como Senhor de nossa vida, é Ele quem dita o que nós devemos fazer, como nós devemos viver.
o que devemos rechaçar, o que devemos acolher no coração. É Cristo quem diz. E é aqui que a identidade feminina e masculina tem sua plenitude. Desejo que Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E que a majestade de Cristo esteja sobre esta igreja, para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus,